Bom, o mais brasileiro dos portugueses, a primeira mulher a governar o país e uma das maiores benfeitoras do século XIX. Na última reportagem da série sobre a independência, o Repórter Brasil traz detalhes dos personagens do triângulo amoroso que abalou a corte: Dom Pedro I, a princesa Leopoldina e a Marquesa de Santos. Nome quilométrico e postura de monarca. Pode aparecer aqui, ó. Vocês botam aqui no gerador de caracteres, ó, o nome dele. Você lembra de alguma parte, assim? Nem lembro, cara, mas é gigante, né? É todos eles dizendo assim. Nos retratos oficiais, Dom Pedro sempre aparece com o semblante sério, trajando vestes militares. Mas no dia a dia, o primeiro imperador do Brasil tinha um comportamento bem diferente. Ele adorava a natureza, ele adorava escalar, cavalgar. Então, ele tem trilhas no Rio de Janeiro que foram abertas por ele, basicamente, assim, pro Corcovado. Era o mais carioca dos portugueses, né? O Dom Pedro nasceu em Portugal, mas ele veio muito cedo pro Brasil e ele se apaixonou pelo Rio de Janeiro. E tinha um lado que ele era um cara afável, legal. Por outro lado, era um monarca autoritário. A partir do momento que ele também começa a entender que o absolutismo não é mais o modo de você conseguir se manter no trono, porque todas as outras nações já estão aderindo à Constituição. Ele também vai começar a se interessar pelo liberalismo, pela Constituição, por tudo isso. Dom Pedro também tinha interesse por música, tanto que foi o autor da melodia do hino da independência. Teve aulas com um professor europeu ao lado da primeira esposa, Dona Leopoldina, uma mulher extremamente culta e estudiosa. Da família austríaca Habsburgo, Leopoldina desembarcou no Brasil em 1817, carregada de livros e trazendo uma comitiva de cientistas. E ela tinha um fascínio pelo Brasil, e numa das cartas ela até conta que ela sabia desde criança que ela viria para a América um dia. Ela foi formada também como botânica, mineralogista, e essa natureza tropical era uma coisa que despertava uma curiosidade muito grande nela. E óbvio que ela chega aqui e ela encontra uma realidade bastante mais dura do que ela tinha sonhado, né? Então, a questão da escravidão, por exemplo, ela era absolutamente contra a escravidão, era uma coisa que para ela era muito chocante. Eu sinto-me em dívida com este povo. A minha vida toda fui treinada e preparada para exercer esse papel. Luísa, minha irmã mais querida, foi obrigada a se casar com ninguém menos do que Napoleão. Enfim, todos sabem que os Habsburgo se mantêm como principal casa dinástica há 7 séculos. Eles criam as princesas mais bem preparadas de toda a Europa, a ponto delas poderem serem mulheres aptas a governar, coisa rara naquela época. E essa aptidão foi colocada em prática quando Dom Pedro saiu em viagem para São Paulo em agosto de 1822. Ele nomeou a esposa como princesa regente em seu lugar. E foi ela quem convocou uma reunião de ministros para decidir o futuro do país. Na época, a coroa portuguesa queria que o Brasil voltasse ao status de colônia. A carta que ela manda para ele, que ele recebe aqui nas margens do Ipiranga e lê, é a carta que realmente o convence que ele tem que proclamar a independência naquele momento. Nesta mesma viagem de Dom Pedro, uma nova personagem entra na história. Domitila de Castro Canto e Melo, a futura Marquesa de Santos. Amante mais famosa de Dom Pedro, Domitila também era uma mulher incomum para a sua época. O amor deles nasce ao mesmo tempo que a independência do Brasil. Existem 2 projetos em disputa no Brasil. E a Leopoldina e o Bonifácio, de uma certa maneira, representam um projeto que pensa questões como preservação ambiental, direitos humanos. E esse outro projeto, ou a falta de um projeto, porque na verdade o que a Domitila vai fazendo é levando pessoas da relação dela para dentro do governo, e pessoas que não têm a qualificação ou não têm uma preocupação política, na verdade elas estão muito mais interessadas em se beneficiar da proximidade do poder e tal. Que sorte! Teve a Marquesa de Santos,
que não precisava se preocupar com dinheiro, mas tinha que manter o imperador interessado nela, pois disso dependiam os empregos e as benesses de toda a família, incluindo pai, irmãos, tios, primos e cunhados. Que sorte teve a Marquesa de Santos. O romance com Dom Pedro durou 7 anos. Domitila voltou a São Paulo. Rica e independente, ajudou com dinheiro na construção da Santa Casa de Misericórdia. Promoveu saraus literários e doou uma fortuna para o cemitério da Consolação, onde está enterrada. Além de dividir as intimidades da coroa, o que esses 3 personagens guardam entre si é que cada um, a seu modo, mudou a história do Brasil.